Abençoados, orem, tá? Orem, tenham o hábito de orar. Nós temos que orar, nós temos que declarar. Não somente que nem agora eu acabei de orar, declarar pela vida das nossas filhas, mas a gente faz isso constantemente. É constantemente quando elas ligam, falam, pai, que nem a Tamara, né? Agora posso dizer, eu acho que nem a avó sabe, né? Que foi tudo tão corrido. A Tamara se casou agora dia 18 de setembro. E Deus no controle de tudo, abençoado. Depois de 4 anos vivendo lá, Deus colocou esse rapaz, ela namora com ele já tem 1 ano e meio, aí resolveram se casar. Mas ela disse assim, pai, eu não esqueci do senhor não, pai. Fevereiro eu estou aí e o senhor vai fazer o meu casamento. Não esqueci do senhor não. Então, para nós, a gente vê, sabe, abençoados? É o falar delas, a confissão delas. A Midian, uma menina também muito cristã, muito crente. Tudo que fala envolve Deus. Tudo que vai fazer, olha, se Deus permitir. Então, a gente sente falta. A Rosângela já estava falando para mim, pastora, a senhora deve sentir muita falta. Devo porque foram criadas até os 27 anos. Tamara está com Midian 26, Tamara 28, até 4 anos atrás, todas grudadas com a gente, né? E de repente Deus muda tudo essa situação. A Midian vai fazer 2 anos que está fora, a Tamara 4 anos, e pela fé a gente está orando, declarando, chamando a existência, que o ano que vem a Midian vá morar com a Tamara nos Estados Unidos. Bom, tudo sobre o controle de Deus. Amém, ovelhas? Abram suas Bíblias em 2 Pedro. Vamos à palavra, breve palavra desta noite para a sua vida, porque eu quero dizer para vocês que nós nascemos para reinar. Amém? Diga, eu nasci para reinar. Amém? Então toma posse, tá, Dalva? Toma posse. E declare, confesse e diga sempre, eu nasci para reinar. 1 Pedro 2,9, Pedro disse assim, olha... 1 Pedro 2,9. Ele disse, mas vós, diga nós, amém, ovelhas? Diga nós, somos geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdócio real do Senhor, nós somos a nação santa, nós somos chamados por Deus, escolhidos por Deus, e para viver uma vida de reis e rainhas. Amém, ovelhas? Nós somos chamados para estar ligados com o trono da graça, 100% sem condenação nenhuma. Não receba condenação, não receba aquela pessoa te condenando porque você não tem isso, não tem aquilo. Calma, ovelha. Tudo é o tempo de Deus, porque você nasceu para reinar em vida. Nós que fomos predestinados, eleitos, escolhidos, nós não estamos mais vivendo na terra para viver debaixo de obras da lei, sacrifícios da lei e passando por dificuldades, sabe? Tem pessoas que, talvez você já ouviu isso, eu ouvia muito isso. A pessoa está passando uma dificuldade, o irmão Luiz vai lembrar bem disso, que ele tem a esposa dele ainda lá na lei, né, irmão? Passa uma dificuldade, passa um probleminha, não, mas isso aqui é uma prova de Deus na minha vida, Deus está me provando. Está passando a dificuldade, está passando uma necessidade, está passando algo difícil, abençoado. Ele não consegue dizer assim, olha, eu posso passar, mas Deus está no controle e todas as coisas colaboram para o meu bem. Ele se faz de coitado e se diz assim, olha, eu estou passando isso porque é prova de Deus. Abençoados, uma coisa é Deus permitir algo, sim, para ver até onde nós temos a nossa boca em confissão, em retidão, em oração, em confissão, em declarar a palavra de Deus. Outra coisa, a pessoa passa uma necessidade, porque ela planta na vida dela as coisas e as coisas não fluem, sabe? As coisas não fluem, a pessoa até tenta fazer, mas planta e aquilo não consegue. É briga com o marido, é discórdia para cá, discórdia para lá, aí ele já põe o diabo no meio, porque é o diabo que está impedindo, o diabo que está fazendo, o diabo... Isso não existe, abençoado. De ser, por parte do diabo, uma provação
ou de ser necessidade porque Deus colocou para você passar uma necessidade. Você acha que Deus abençoado, na sua infinita bondade, que Deus é muito bom, amém? Você acha que Ele vai colocar aí para você passar uma necessidade, para você passar fome, seus filhos passar fome, e você falar assim, não, mas isso Deus está me testando, eu estou aqui orando, declarando, eu tenho que orar mais, eu tenho que fazer mais jejum, mais oração. Isso no mundo espiritual não existe. Amém, abençoado? Isso existe no mundo deles, daqueles que estão vivendo das obras da lei. Amém? Para nós, os filhos de Deus, nesta nova aliança, existe Deus permitir algo na sua vida. Para que você aprenda assim, mas não que você tenha que entrar com jejum, ficar lá em oração para Deus te santificar, para aquela situação passar, fazendo jejum, você tem que orar mais, buscar santidade, sabe, buscar. Aí eles começam a falar tantas coisas e você não consegue cumprir, porque é muito pesado, como nós acabamos de louvar, a lei de Moisés é pesada demais. Aí você não consegue cumprir tudo que é para ser feito, aí você fica debaixo de condenação. Amém? Então, voltando lá, o que eu estava dizendo, nós nascemos para reinar em vida. Coloque isso na sua vida, na sua mente. De repente, ela pastora, mas as coisas estão difíceis. Calma, abençoado. Começa plantando. Olha, eu sempre falo essa palavra. Tudo começa pela sua boca. Confissão de fé é algo essencial na vida de um crente. Amém? Confissão de fé. Diga, confissão de fé. Diga, eu devo confessar o que está escrito. Nada mais, nada menos. Amém, ovelhas? Diga, confessando a palavra. Então, abre aí em Romanos 5,17. Eu estou hoje voltando com a palavra. Até nós chegarmos, se o apóstolo não descer rapidinho, até chegar em Gênesis. Mais 4 textos a gente já termina sobre falar que nós nascemos para reinar em vida. Nascemos para reinar. Romanos 5,17, o apóstolo Paulo disse assim, olha, Romanos 5,17. Pois se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Por quem? Jesus Cristo. Amém, ovelhas? Então, Paulo disse que nós somos sacerdócio real, nação santa. Nós somos escolhidos e predestinados, abençoado. Aliás, que muitas ovelhas foram, mas ainda não chegou o conhecimento a elas. Amém? Por isso que você precisa falar da palavra de Deus. Eu estou aqui com o irmão hoje pela primeira vez. A gente tem conversado bastante pelo grupo de WhatsApp e ele fala da esposa dele. Então, a sua esposa, abençoada, tem que ouvir muito a graça de Deus. Mas tem que ter paciência, muita paciência. Porque às vezes a gente pensa que é o nosso tempo. E não é o nosso tempo. É o tempo de Deus. E se você for uma pessoa bem sábia, bem sensata, preste atenção, bem sábia e bem sensato, você vai entender que ela é você ontem. Ou você acha que quando a graça chegou na sua vida, você aceitou 100%. Todos nós ficamos com o pé atrás. Todos nós de imediato falamos, peraí, mas não é bem assim não. Não tem diabo, não tem pecado, não tem mais que batizar. Não, esse pastor aí está tudo louco, não é assim não. Como assim? Meu pastor sempre me ensinou que eu tinha que fazer para poder merecer. E agora é tudo pela fé. Então, essas pessoas que não aceitam a graça, por exemplo, a sua esposa, seu marido, seu primo, seu filho, seja quem for, ovelha, não condene eles, porque eles é você ontem. Quando a graça chegou, ou quando você ouviu pela primeira vez um pregador da graça dizendo sobre ser predestinado, ser eleito, né? Que nós já fomos justificados, santificados, que você não precisa mais passar pelas águas, que você não precisa mais tomar a ceia. E essas coisas que nós recebemos de Paulo. As pessoas ficam todas nervosas no momento. Só depois que o Espírito Santo, paulatinamente, de fé em fé, vai dando o conhecimento, o entendimento.
Amém? Não foi assim com vocês? Então, não vamos ser pessoas duronas, não vamos ser pessoas insensatas, de falar, não, minha esposa não aceita, meu marido não aceita, tem que aceitar sim, pastora. Calma, abençoado. Calma que o Espírito Santo trabalha na vida deles. Amém? Então, Paulo está dizendo aqui no verso 5:17, que se a ofensa veio, por Adão, quanto mais nós reinaremos pela justiça, que é por Jesus Cristo. Nós vamos reinar, todos irão reinar. A partir do momento que você recebe o pleno conhecimento, você já passa a reinar em vida. Você já passa, abençoado, a ter o pleno conhecimento e deixar as obras mortas, aquilo que tanto antes te deixava, mal, vamos dizer assim, ruim, mal, porque as pessoas mandam os outros fazerem, mas elas mesmas não fazem. Vou contar só um breve testemunho rapidinho. Quando nós estávamos na lei, a gente tinha um grupo de oração das irmãs. Sabe que chamam as irmãs cooperadoras, círculo de oração. Era uma tarde de oração. Então eu como pastora, que eu passei por 4 anos lá, a gente fazia um jejum para entregar o jejum por volta das 2, 3 da tarde, quando começava o culto. Então, nós começávamos da meia-noite até no outro dia e estendia e ia entregar no horário do culto das irmãs, que era uma vez por semana. Olha, abençoado, diante de Deus, Deus me conhece, Deus sabia já de antemão. Olha como o sistema religioso é falho. Eu participando desse sistema e todos, a maioria deles fazem. Eles dizem para eles fazerem, mas eles mesmos não fazem. Nós mesmos, 100% não fazia. Ah, como fazia? Ah, pastora, fazia daquele jeito. Ai, quebrei o jejum. Não, você sabia que era para estar em jejum. Como assim você quebrou o jejum? Então você não fez. Então você pede para a pessoa fazer, você vai lá antes de entregar com eles, tal hora. Fui eu, desculpa. Tal hora, você vai lá e quebrou o jejum? Então, a lei, ela é falha e ela torna os homens falhos. Amém? Os homens, eles dizem para as pessoas fazerem e eles mesmos não fazem. Você pode ter certeza de uma coisa, as famílias de todas as pessoas têm demônio, mas a família do pastor não tem. Os filhos dos pastores não têm demônio. Os filhos deles, muitos não frequentam a igreja. Mas se o seu não frequenta, o seu tem demônio. O seu é uma pessoa que está desviada. Mas a deles não. Entendeu, abençoado? Para você ver que há uma injustiça. Olha a porta que eu já estou entrando. Olha, há uma injustiça. Porque se os meus, quando eu estava lá, se estivesse desviado, ia para o inferno. E os filhos do pastor, se desviarem, não vão para o inferno? Tem coisa errada, abençoado? Mas, enfim, voltando aqui para o meu assunto, eu só quero que vocês entendam isso. Quando você for anunciar a graça para alguém, saiba que aquela pessoa é exatamente você ontem. Então, não condene, ame, tenha paciência ao ensinar. Não fique insistindo muito, amém? Dá a palavra, Maivan, Maísa, vocês todos, a Jô, todos vocês que começaram agora a falar, dá devagar. Vai lá, dá um texto, dá outro. Entendeu? Entendi. Aí desse vai lá, dá outro. Ah, não entendeu ainda? Deixa lá. Pede para a pessoa, vai ler na sua Bíblia, até que o Espírito Santo te convença do que está escrito. Amém? Mas não condene os seus irmãos, porque você era eles ontem. E voltando aqui, então, nós, está escrito no final aqui, reinarão em vida. Nós que recebemos o dom da justiça, a abundância da graça, nós reinaremos em vida através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? E agora lá em Salmo 115, volta lá, até nós chegarmos em Gênesis, amém? Separei uns textos para você perceber que nós fomos induzidos por Deus a caminhar sempre com essa mente, que nós iríamos receber o dom de Deus, a justiça de Deus, iríamos reinar em vida.
Era questão de tempo, quando Jesus se entregasse por nós na cruz, morresse por nós, e nós receberíamos a graça de Deus, o dom da justiça, e nós passaríamos a reinar em vida. E você pode prestar atenção que hoje você consegue reinar em vida sobre todas as coisas, sobre tudo que acontece na sua vida, você consegue reinar em vida. Amém? Salmo 115, versículo... Salmo 115, está aqui, olha. Salmo 115, 16. Os mais altos céus são do Senhor, mas a terra deu a eles, aos filhos dos homens. Posso ouvir um amém? E o que nós, filhos dos homens, fazemos na terra? Reinamos? Não, vocês não tomaram café, vocês não estão bem. É o calor? Eu acho que é o calor, né? Acho que você não está... O calor está te deixando assim meio com a voz, né, para dentro. O que nós... Eu vou ler de novo e você vai responder. Porque você é filho de Deus e está reinando. Está escrito assim, ó. Os mais altos céus são do Senhor. Amém, ovelhas? Amém. Mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens, para nós reinarmos em... O que você faz na terra depois que você recebeu a graça e o apostolado? Reina em... Porque ele disse que nós reinaremos em vida. Depois que você recebe a graça e o apostolado, o perfeito entendimento, você passa a reinar em vida. Então, nós nascemos para reinar em vida. Amém? E para terminar, Gênesis 1. Você viu que eu comecei lá de trás e vim aqui parar em Gênesis 1, 26, e nós já terminamos aqui. Amém? Pedro disse que nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo escolhido. Paulo disse que nós nascemos para reinar em vida. Nós que recebemos o dom da justiça, amém, ovelhas? Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, da promessa de Deus. Fica firme, aguarda no Senhor, porque Deus, Ele não dorme, amém? Nossas filhas estão longe de nós, mas os olhos do Senhor estão sobre elas. A sua mãezinha, o seu pai, está lá na sua casa, mas os olhos de Deus estão sobre ela. Amém? Amém, Cris? Você está distante da mãe, mas Deus está lá. Os anjos de Deus guardam-nos 24 horas por dia. Então, Deus não dorme. E para finalizar, esperando você abrir, Gênesis 1, 26 e 27, para terminarmos. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, domine sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então nós nascemos para reinar sobre tudo. Amém, ovelhas? Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Deus te colocou nesta terra para reinar em vida, para ser mais que vencedor sobre todas as coisas. Não aceite condenação, não aceite pessoas dizerem coisas contra você e dizer para você, você é um pecador. Quem é você para ter isso? Nós somos eleitos, filhos predestinados, e eu quero declarar e orar pela sua vida. Se as coisas ainda não estão como você quer, calma, abençoado. Deus há de se manifestar com provisão na sua vida, com multiplicação. Você vai reinar sobre todas as situações. Você vai ser aquele homem que as pessoas vão te olhar e vai dizer, como Deus mudou a sua sorte, como Deus te deu coisas melhores, como você está reinando
sobre a vida que Deus te deu, como você está dominando tudo que Deus te deu, porque tem mais uma coisa que eu vou dizer a todos vocês: Deus te dá algo, você tem que dominar sobre aquilo que Deus te dá. Deus te dá um trabalho, você tem que saber fazer esse trabalho se multiplicar. Você tem que saber fazer com que as tuas mãos sejam bênçãos em tudo que você tocar, em tudo que você falar, em tudo que você declarar. Então, às vezes, Deus dá algo para as pessoas, mas elas não têm uma boa confissão. Aí muitos perdem o que Deus deu. Mas você, abençoado, tem que ficar firme e constante, aguardando, porque Deus te colocou como cabeça. Deus te colocou para reinar em vida. Deus te colocou para você ser mais que vencedor. Deus tem algo muito melhor para a sua vida. Agora, pense bem. Ele colocou você na terra para reinar sobre tudo. Você tem que reinar. Amém? Você tem que reinar. Você tem que tomar posse dessa palavra e ter na sua mente, já que é uma mente de Cristo, que já está ativada a palavra da graça. Você tem que reinar sobre a enfermidade, você tem que reinar sobre a situação adversa, você tem que reinar sobre os teus inimigos. Orando, declarando os anjos: Senhor, toma conta, Pai, reina o Senhor sobre essa situação. Eu creio, Pai, que eu sou mais que vencedor. Eu creio que toda essa situação, ela é momentânea. Vai reinando abençoado. Vai chamando a existência a palavra de Deus na sua vida. Os filhos de Deus, nesta nova aliança, têm que orar. Tem que falar com Deus. E falar com Deus é orar. É profetizar. Profetiza sobre a tua vida algo melhor. Para você reinar. Para você ter paz na sua casa, para que você saiba lidar com as situações. Eu oro para que Deus te dê sabedoria, entendimento sobre os seus empreendimentos, sobre os seus negócios. Amém, ovelhas? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Esta é a minha palavra desta noite. Amém? Graça e paz a todos vocês.